Boa noite. Vamos fazer agora uma breve apresentação do Octave. Então vamos mostrar os ambientes, as janelas, assim como disse que faríamos anteriormente. Então vamos aqui abrir uma apresentação para ficar mais fácil realizar. Noções sobre o Octave. Então aqui a gente tem nesse momento inicial aqui nesse prefácio apenas falando que é um material intermediário, feito especificamente para apresentação de aulas, então ele é intermediário entre uma apresentação comum, que não é tão pontual, não é tão objetiva como uma apresentação comum, mas também não é extensiva, igual um livro ou uma apostila mais profunda, digamos assim. Esse material é um material apenas ilustrativo para uma apresentação que utilizaremos no decorrer da explicação. Então, tem alguns exemplos, tem alguns gráficos, algumas imagens, alguns conceitos teóricos, eventualmente, mas ele é mais extensivo do que uma apresentação normal e mais resumido do que um livro, por exemplo. Aqui nós temos uma introdução sobre o Octave. Então, o Octave é uma linguagem de programação destinada ao tratamento de problemas para computação numérica. Então, ele é largamente utilizado aí nas áreas de matemática, de física e vários outros problemas em química que há a necessidade de um suporte de um software matemático para a resolução numérica dos exercícios. Tem uma interface gráfica apresentada em linhas de comando, pode ser efetuadas diversas operações aritméticas de diversos tipos de conjuntos, tipo números reais, números complexos, polinômios, matrizes, e ainda assim a gente tem uma grande vantagem do Octave, porque ele tem o seu concorrente, que é o MATLAB, só que é uma versão paga, e o Octave é uma versão gratuita, uma versão livre, com um código de fonte aberto, uma poderosa ferramenta, muito apropriada para ser utilizada em cursos de ensino superior, né, na área de exatas, de engenharia, de química, em vários cursos da área de exatas, e em universidades públicas que às vezes não tem a licença paga de um outro software similar, que é o MATLAB. Né? Então ele se apresenta como uma ótima opção livre. E a gente vai adotar nessa disciplina de métodos numéricos. A interface do Octave, ele é apresentado, como eu anteriormente já tinha dito, diversas janelas, né? Uma delas é a janela de comandos. Alguns comandos assim gerais que podem ser utilizados na janela de comando vão ser a seguir apresentados aqui. A gente digita qualquer comando logo posteriormente ao prompt de comandos, que é esses dois símbolos de maior, maior aqui. Então a gente dá um comando ali, tipo 3 mais 5, a gente quer saber o resultado, vai aparecer, ao apertar Enter, vai aparecer o resultado. 7. Se a gente colocar para calcular o logaritmo, o seno de um número, assim como uma calculadora convencional também. Assim como comandos mais sofisticados, comandos recursivos também podem ser ali utilizados. Comandos digitados são armazenados e podem ser acessados com a tecla seta para cima e para baixo. Né? Então, todos os comandos que a gente vai digitando na janela de comandos, eles vão sendo armazenados no histórico. Que a gente pode acessá-los posteriormente, para não ter que digitar tudo novamente. A gente pode acessá-los através dessas setas. Se for um comando que a gente tiver utilizado ali 5 linhas anteriores, é fácil resgatá-lo através das setas. A tecla Ctrl L, né, a combinação Ctrl L limpa a tela, então às vezes a tela vai ficando muito cheia de muitos comandos, a gente ao colocar o Ctrl L, ele vai limpar a tela. Comandos terminados com ponto e vírgula não exibem variáveis da resposta na tela, então às vezes a gente coloca ali uma variável intermediária, igual por exemplo, queremos definir uma variável x chamada nós definimos algum valor para ela, x igual a 7 vezes 5 mais 30. E aí a gente não quer visualizar aquele valor naquele momento. Então x igual a seno de qualquer valor. Né? A gente não há necessidade de visualizar o resultado naquele momento, apenas com um ponto e vírgula para a tela não ficar tão cheia, por exemplo. Né? Para a gente conseguir visualizar mais passagens na tela. Vários comandos, assim, uma observação. Apesar do comando não ser printado, digamos assim, não ser exposto na tela, mas mesmo assim, o cálculo será efetuado, o comando será dado. O que não vai apenas retornar é a imagem daquele resultado.
Vários comandos podem ser digitados na mesma linha, desde que estejam separados por ponto e vírgula ou por vírgula ou ponto e vírgula. Então a gente pode digitar uma sequência, mesmo uma estrutura repetitiva, recursiva, do tipo for, né, para, e a gente tem várias interações ali apenas em uma mesma linha. Né? Para isso basta a gente ir separando as várias linhas com vírgula ou ponto e vírgula. Operações podem ser interrompidas com o comando Ctrl+C. Por vezes, a gente vai digitar um determinado, faz algum algoritmo, por exemplo, principalmente em laços de repetição, e entra-se em loop infinito, por exemplo. Né? Ou então, às vezes, as operações são tão extensas, mas tão extensas que dá a depender do recurso do nosso computador. Demora várias horas para serem executadas e a gente não previa isso. E precisamos de sair daquele comando o mais rapidamente possível. A gente interrompe qualquer comando através do Ctrl+C. Né? Com o Ctrl+C a gente cancela a operação e retorna para a tela inicial. Aqui na imagem a seguir vamos ver essa janela de comandos que nós estamos nos referindo aqui neste momento. Então aqui a gente tem, por padrão, abrir uma janela de comandos, a gente tem essa aparência. Né? Vamos até entrar nela, inclusive, lá no Octave, para poder apenas fazer uma apresentação mais palpável, digamos assim. Né? Então vamos colocar aqui, abrir o Octave, vou trazê-lo aqui, e aqui a gente tem uma tela com o Octave. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, essa é a janela de apresentação e eu quero digitar alguns comandos, tipo 3 mais 7. Né? Vamos colocar aqui 3 mais 7. Aparece, ao apertar Enter, aparece o resultado 10. Se a gente, por exemplo, der o comando 7, ou melhor, x igual a 3 vezes 5, vai aparecer que x vale 15. Né? Agora, se eu colocar 7 vezes o x que eu já tinha, eu não precise que y igual a 7 vezes x, e eu não preciso visualizar o valor de y. Então, se eu colocar o ponto e vírgula, não vai aparecer o valor de y. No entanto, observe que o valor de y está aqui. Aqui tem o tipo, a classe da variável, a dimensão dela, que é um escalar, e aqui está o valor 105. Então, o valor de y é 105. Né? Se a gente quiser limpar a tela, basta apertar Ctrl L. Com Ctrl L, a gente limpa a tela. Então, dessa forma, a gente conseguiu visualizar aqui rapidamente alguns comandos na janela de comandos. Vamos voltar para a nossa apresentação para visualizar demais procedimentos. Né? Começar a conhecer novamente o Octave. Então a gente tem uma outra interface também. Por exemplo, essa interface aqui, editor. Né? Essa interface, essa janela editor, a gente pode digitar rotinas de comando nela. Então aqui a gente consegue, por exemplo, fazer projetos recursivos, né? Definir funções. Inclusive aqui está uma estrutura geral de alguns comandos de funções. Temos a estrutura função, temos a estrutura de repetição, enquanto a estrutura de condições, né, condicional, se, que é utilizado o if, e temos aqui uma estrutura de repetição for. Coloquei aqui algumas estruturas de repetições apenas para já ambientar que existem essas estruturas, são muito utilizadas, enquanto a condicional se, a for, né, é muito utilizada e utilizaremos muito em métodos numéricos, né, para poder fazer os algoritmos recursivos para poder encontrar zero de raízes e etc. Né? Aqui temos a outra interface que eu havia dito, que é o histórico de comandos. Né? Então, por meio dela, podemos acessar diversos comandos, né? E visualizar diversos comandos já digitados. Vamos, inclusive, até ver essa funcionalidade aqui. Um instante. Então aqui, podem visualizar aqui que tem aqui nessa guia, aqui embaixo, vou até colocar para visualização, temos essa guia histórico aqui. Vou trazê-la para cá. Está aqui o histórico com os comandos que nós havíamos digitado. 3 mais 7, x igual a 3 vezes 5, y igual a 7 vezes x. Né? Então, vou voltar aqui para a guia. Se eu quiser, por exemplo,
x igual a 3 vezes 5, aperto duas vezes e ele retorna, né, para aqui para a tela. Assim como você vai colocar aqui para cima também, eu posso navegar pelos comandos já digitados. Obviamente, faz sentido eu utilizar isso diretamente com as setas para comandos que foram recém-digitados, né? Período de 5 linhas anteriores, 10, no máximo 10 linhas anteriores. Se ficar muito longo, ou compensa mais eu vir pesquisar aqui no histórico de comandos, ou ainda digitá-lo novamente, porque se for muito demorado essa pesquisa, não faz sentido retornar e digitar um comando, né? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui agora. Então, a próxima janela que vamos verificar é a janela do navegador de arquivos. Aqui temos uma observação importante combinado com uma janela anterior. Nesse navegador de arquivos, nós teremos acesso aos diversos arquivos, diversas pastas e diversos arquivos do computador. Então, às vezes, precisaremos importar um arquivo, ou ainda, mais ainda, combinando com o editor, sempre há necessidade de que a pasta no qual um arquivo que vamos criar, que vamos definir a função, precisamos estar com ele, essa pasta aberta aqui nessa janela. Então, aqui no caso, temos aqui as várias pastas, né? Aqui nessa guia aqui lateral. Se vocês puderem acompanhar aqui, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Então ela está aqui, ela geralmente fica aqui nesse canto esquerdo. Então é bom que a gente crie uma pasta chamada Octave e coloquemos todos os nossos algoritmos, eventuais arquivos que vamos utilizar nessa pasta chamada Octave. É claro que aí onde vamos colocar fica a critério de cada um, né? Mas é bom que se faça isso para efeito de organização, né? Então podemos vir aqui, criar uma pasta, né, um novo diretório, e chamar ela Octave. Aí foi criada essa nova pasta que está aqui, Octave, e nela vamos abri-la e deixá-la aberta, que aqui sempre vamos salvar todas as nossas funções que vamos criar nessa pasta. E sempre ela precisa estar aberta para a gente conseguir rodar a função, porque senão a função, se não estiver aqui no mesmo caminho, essa função não roda, né, não funciona. Não será por erro da função, mas será porque não estaremos com o arquivo aberto, a pasta aberta, o diretório aberto no local correto. Então, temos uma interface também de documentação, onde podemos consultar dúvidas, manuais, comandos, é, notas sobre a versão do Octave, diversas informações, né? Então, podemos também entrar no menu Ajuda, Documentação, se eu não me engano. Vamos para... E aqui concluímos, então, nossa apresentação sobre o Octave, né? Como a gente pode visualizar, então, a partir do próximo momento, a gente vai começar a utilizar alguns comandos básicos. Aqui mesmo só foi para poder apresentar o Octave, então vamos voltar aqui para a tela dele, né? Podemos visualizar aqui a sua interface aqui. Podemos visualizar que a gente pode digitar vários comandos, ter várias estruturas aqui simples, plotar gráficos, vamos ter essa opção. Só que observe, sempre é por comandos e não é numa interface tão amigável que nos permita já, por exemplo, acessar de imediato exemplos de gráficos, comandos pré-estabelecidos de gráficos. E aí a gente tem que pesquisar e ter conhecimento para poder realizar as diversas tarefas que vamos fazer. Então, no decorrer da disciplina, né, o que faremos é partir do princípio que não conhecemos nada sobre Octave, realizar pesquisas rápidas de estruturas. A gente vai partir do pressuposto que não conhecemos a linguagem de programação Octave. Mas, por outro lado, a gente precisa ter conhecimento profundo em matemática e alguma noção sobre estruturas de condições, de repetição, né? Que a gente vai apresentando aqui, mostrando como cada uma funciona. Isso, inclusive, será o tema das nossas próximas apresentações. Então, com isso, boa noite, me encerro aqui neste momento e a partir do próximo vídeo vamos ter alguns momentos mais concretos, né? Apresentar algumas funções e alguns comandos no Octave.